como se tornar um trader de linhas de tendência, que é o que eu faço em 2025. Eu sempre falo que eu comecei no mundo de criptomoedas via trade, né? Eu fazia trade na Bovespa antes e era um sofrimento para ganhar 2%, que é assim, era o auge da semana, do mês às vezes, era ganhar 2% numa operação. Quando eu migrei para cripto, eu comecei a fazer às vezes trades com 30, 40, 60, 80, 100, 200% de lucro em um dia, que é uma coisa que era impensável para mim antes. E sim, trade é muito lucrativo, só que você tem que saber fazer, né? Não é todo mundo que consegue fazer trade, tá? Mas é sim, razoavelmente simples, você só precisa de prática e de um psicológico muito bom. Então aqui nesse vídeo eu vou te dar uma dica de como começar com a minha estratégia especificamente. E se você quiser a minha ajuda, você vai ter duas opções aqui nesse vídeo, tá? Mas você já consegue, pelo menos, começar a analisar alguns gráficos com tudo que eu faço aqui. E vou te dar uma dica de duas plataformas que você pode fazer trade de uma forma descentralizada. Ou seja, você não vai usar corretoras tradicionais, que você já sabe, reportam para a Receita Federal. Você vai usar corretoras descentralizadas, são DEXs, onde você vai conectar a sua carteira, né, mandar fazer um depósito ali nessas corretoras. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, é super simples, tá? Você vai fazer um depósito nessas corretoras e com o dinheiro que for depositado lá, você pode fazer trades, né, em uma delas só em spot, mas você pode operar com margem, e na outra você pode operar futuros, tá? Perpétuos. Ou seja, nas duas você consegue fazer alavancagem nas criptos, beleza? Vamos começar então a falar primeiro da estratégia em si. Eu uso uma estratégia extremamente simples, que é a estratégia de linhas de tendência, rompimentos de linha de tendência e suportes e resistências, tá? Não é simples no sentido de só desenhar e vamos embora, colocar todo o meu patrimônio ali, né? Não é bem assim, você tem que ter muito gerenciamento de risco, mas eu vou dar alguns conselhos aqui para vocês. Então, primeiro eu vou mostrar no gráfico algumas possibilidades de ganho que vocês poderiam ter se vocês começarem a fazer trade e você consegue fazer isso com pouco tempo disponível, tá? Bom, eu estou aqui num gráfico qualquer, eu estou no gráfico da Orb, nesse caso aqui especificamente, tá? E a gente está no gráfico de 4 horas. Trade funciona para qualquer gráfico, para qualquer ativo, qualquer tempo gráfico. Se você quiser operar milho, petróleo, ouro, tanto faz, tá? Você consegue fazer isso da mesma forma. E aqui no gráfico de 4 horas, que é um gráfico razoavelmente bom para operar cripto, qual que seria uma opção, né? A gente vem aqui, vou desenhar algumas linhas aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia de possibilidades que vocês teriam de lucro, tá? Lembrando, não é tão simples assim. Eu já tenho um treinamento razoavelmente extenso sobre como fazer trade nessa estratégia especificamente, né, de linhas de tendência, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês algumas possibilidades de retorno aqui que vocês podem ter operando nesse sistema, tá? Então, só para mostrar para vocês, eu estou na Orb aqui, que é um ativo. Eu gosto de operar esses ativos um pouco menores, porque eles têm um pouco mais de volatilidade. Aqui é claramente uma linha de tendência de baixa, tá? Daqui até o ponto máximo desse trade, você poderia ter feito 67% em 27 dias, em um mês, se você conseguisse segurar essa operação até o final. E eu acho que nessa especificamente aqui não seria tão difícil segurar, tá? E se você tivesse usado uma linha de tendência aqui como stop, né, no final das contas, obviamente eu teria traçado outras aqui, tá? Não dá para mostrar toda a estratégia em um vídeo curto de YouTube, mas no mínimo aqui você teria feito 33%, tá? Em 32 dias, em um mês. 30% é muita coisa. Isso não considera alavancagem, né? Vamos fazer outro cálculo aqui, ó. Se você traçou essa linha aqui e entrou num short, você poderia estar até agora nesse trade segurando aqui mais ou menos 40% de lucro até agora, tá? Onde ela finalmente foi rompida aqui e você poderia ter entrado em outro trade que você estaria atualmente com mais ou menos 6% de lucro em poucos dias. E, obviamente, a gente já teria traçado a nossa outra linha de tendência de alta aqui, tá? Então você percebe que são movimentos, ó, vira esse show de luzes aqui, são movimentos razoavelmente cíclicos, né? Você consegue fazer long short o tempo todo no mercado de criptomoedas, tá?
porque as criptos são muito voláteis e qualquer movimento no Bitcoin ou no mercado de cripto em si, você consegue ficar entrando não só nesse ativo, mas em qualquer ativo que você estiver analisando várias vezes ao longo do ano. E você percebe que ali em 3 movimentos, 3 desenhos, você poderia ter feito fácil 150% de lucro, tá? Isso só com trades. Eu não estou falando de position trade nem de nada. Estou falando de trade mesmo. Nesse caso aqui são swing trades, né? Que você fica mais de um dia na posição, tá? Com alavancagem, então, você poderia ter feito ali 500%, 600%, assim, sem tomar muito risco, com alavancagens razoavelmente baixas, tá? Então, eu gosto sempre de mostrar isso, porque, cara, eu gosto muito de trade, eu tô com vários trades abertos neste momento de mercado que o Bitcoin voltou para casa dos 88 mil dólares. E no final desses trades, né, depois que se passar o tempo deles, eu vou mostrar para vocês quanto que eu tive de lucro, só para incentivar vocês a entrar nesse mercado que é espetacular. Tá? Trade é uma ótima fonte de renda e você não precisa de muito para começar. O que você precisa fazer primeiro é ver esses vídeos que eu estou fazendo, desenhar essas linhas no gráfico. Né? Se você conseguir fazer isso, já vai ser um belo de um adianto. Se você quiser fazer comigo, você tem a opção, né, que é uma opção razoavelmente barata, de entrar nos membros aqui do YouTube, o link está aqui abaixo, onde eu estou operando com a galera, né? Eu estou desenhando essas linhas aqui o tempo todo com a galera e operando ao vivo com eles. Tá? É uma mensalidade a partir do nível 2 ali, de R$ 39,00 por mês. Você vai operar junto comigo e pode ter esses retornos que são bem interessantes. Antes de eu começar a falar das plataformas, eu vou te dar a maior dica que eu já aprendi sobre trade, que é você tem que se convencer a não entrar naquele trade específico. Vamos para o gráfico que eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Usando esses mesmos exemplos aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar outras linhas, né? E aí a gente começa a descer aqui no semanal para ficar mais fácil da gente desenhar, tá? Você vê que eu já tinha algumas linhas desenhadas aqui antigas. Deixa eu apagar elas para fazer mais sentido. Acho que tinha mais uma aqui, beleza. Então vamos desenhar algumas outras linhas aqui e eu vou tentar me convencer de que não é uma boa opção pegar esses trades, tá? Porque essa é a melhor dica que eu já tive ao longo do tempo. E eu tive essa dica de traders de internet, no final das contas. Não foi nenhum mentor que me passou isso. Mas para mim tem feito muito sentido e tem feito eu aumentar o meu percentual de acerto nos trades, tá? Então eu tô aqui no gráfico diário agora, que é um dos gráficos que eu opero normalmente, e eu preciso me convencer a não entrar nesse trade aqui especificamente, tá? E o que eu posso fazer para não entrar nesse trade, né? Posso me convencer de várias formas. Por exemplo, uma delas é, se eu tiver entrado aqui e aqui a gente tem uma resistência razoável, eu vou fazer 26% de trade. Será que esse ativo é um ativo bom para fazer isso? Será que esse ativo é um ativo que vai me trazer realmente esses 26%? Ou essa resistência que está aqui, que eu coloquei aqui no gráfico semanal, ela na verdade fica aqui, ó. E eu não vou chegar nem perto disso, né? E eu vou entrar aqui, vou fazer no máximo 8% e eu não vou sair, não vou querer sair desse trade esperando que eu vou fazer aqui os 105, e no final das contas esse trade pode fazer simplesmente isso daqui, ó. Vir aqui e voltar e ficar nessa consolidação aqui que ele provavelmente já ficou no passado. Ó. Se a gente voltar aqui no gráfico, ó, sim, ele gosta de chegar aqui perto dessa segunda linha aqui. Vamos ver se no passado tem mais. Não. Por enquanto só essa consolidação. Então por que ele não pode consolidar aqui e ficar me prendendo o meu capital por muito tempo? Esse seria o primeiro motivo para não entrar nesse trade. Segundo motivo, ele tentou passar aqui, ó, essa resistência algumas vezes, não passou. É possível que ele volte para cá, ó, pelo menos para essa linha aqui. E se ele romper aqui, por que eu não tomo um short que talvez seja mais rentável? Ó? Para cá, daqui até aqui eu tenho 13% e daqui até aqui são 8%. Então por que eu não espero aqui para entrar nesse short que pode ser muito mais rentável? E de forma geral, ó, os shorts, né, eles são quedas muito mais bruscas, tá? Vindo até aqui são 48%. Né? Esse long aqui, que seria aqui mais ou menos 32%. No final das contas, né, dificilmente a gente teria saído aqui em cima. A gente teria saído mais ou menos aqui no meio do caminho, nos 40%.
contra 48, 50% no short. Então por que eu não procuro só shorts, né, que são muito mais lucrativos no final das contas? Esse tipo de exercício eu faço o tempo todo, sempre que eu vejo uma oportunidade de trade, tá? Você tem que se convencer a não entrar naquele trade. Se você não tiver argumentos bons, talvez seja uma opção você entrar naquele trade sim. Né? E aí eu tô falando aqui, obviamente, estou analisando só esse ativo específico que eu peguei aleatoriamente aqui, que é a Orb, mas eu não faço só isso. Né? Eu faço análise de gerenciamento de risco, o quanto que eu posso alavancar nesse ativo especificamente, em relação ao meu capital investido de trade. Eu analiso macroeconomicamente todos os ativos, né? O Bitcoin está subindo. Se o Bitcoin não estiver subindo, eu não vou procurar longs. Eu vou procurar realmente os shorts que eu comentei ali. Enfim, uma série de outras coisas. E essa, cara, foi a melhor dica que eu já tive em toda a minha carreira de trade, de tentar me convencer do contrário. Tentar me convencer a não entrar naquele trade. Se eu não conseguir, talvez seja uma bela de uma opção. E isso tem feito a minha estatística de trade aumentar muito em relação ao meu percentual de ganhos, tá? E aqui vai a segunda dica, antes da gente mostrar as plataformas para vocês. A segunda dica é: faça esse tipo de análise com poucos ativos no começo. Comece com 10, 15 ativos no máximo. Decore esses ativos. E eu vou mostrar um exemplo bem interessante para vocês. Saiba o que esse ativo pode te trazer de bom, né? E coloque, obviamente, os seus alertas ali, tá? Mas decore o ativo, entenda como que ele funciona. Nem todos os ativos têm gráficos iguais, né? Tem gráficos parecidos. E é interessante você saber quais ativos você vai poder operar com mais frequência, que vão te trazer o melhor resultado. Se você entrasse nesse trade da Orb, talvez, você ficaria naquela zona de consolidação. Pode ser um ativo que morreu e a gente não sabe. Pode ser um ativo que a equipe do ativo já fez alguma coisa errada em relação a código, programação, teve um hack, não sei. Você tem que investigar tudo. A gente teve o caso da Mantra recentemente, que praticamente foi a zero. E talvez você poderia ter entrado num desses. Então, muito cuidado, né? E faça isso com poucos ativos para você saber tudo que aquele ativo tem. Para você não correr risco de ou ficar com o seu capital preso por muito tempo. Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que eu não quero devolver o dinheiro para o mercado, então eu vou esperar porque uma hora ele vira, e aí você fica com o capital preso, você não vai fazer outros trades. E você vai perder outras oportunidades, tá? Graficamente falando, eu estou aqui com a Cronos ID, tá? CROID, aberta. Essa daqui é uma que só tem na Crypto.com. Vou deixar o link para vocês abrirem conta caso vocês queiram ali embaixo. E olha que interessante como esse ativo se comporta, né? Ele foi lançado aqui, em dezembro de 2023, teve uma explosão de preço. Desceu tudo, né? Perdeu aqui provavelmente perto de 80% do valor, e teve uma nova explosão de preço, onde ele subiu, a partir desse momento aqui, 245%. Foi perdendo todo o seu valor de novo, e aqui ele teve uma nova explosão, dessa vez de 700%. Né? Então assim, é um ativo que consecutivamente faz esses movimentos de explosão. E olha o que está acontecendo. Ele está mais ou menos que repetindo a história. Né? Ele, obviamente, aconteceu aqui entre dezembro e março, foram poucos meses, né? 3, 4 meses. Entre março de 2024 até a segunda explosão, que foi novembro de 2024, foram 6 meses. E até agora, a gente já tem de novembro de 2024, que foi o topo das criptomoedas, até agora, abril de 2025, passaram mais ou menos uns 6 meses. Ou seja, ele está prestes a fazer mais um movimento explosivo desses. E talvez aqui de 700% de novo, ou até mais que isso. Né? E é um projeto que só tem na Cronos, só na Crypto.com, que eu tô de olho. Né? Assim que acontecer alguma movimentação explosiva, eu vou, obviamente, entrar com tudo nesse projeto aqui, porque eu posso ganhar 700%. E se eu mostrar aqui para vocês, estes 700% aconteceram em 2 dias, tá? E se a gente descer para o gráfico de horas, foram, se eu não me engano, 7, 8 horas, tá? Então assim, conheçam os ativos, né? Passem todos os ativos que vocês possam olhar, definam quais são os mais interessantes e deixa tudo marcado para você, na hora que acontecer essa explosão, você ganhar uma bela de uma grana. E agora eu vou dar 2 opções de plataformas para vocês já deixarem prontas para trade. A
primeira delas é a Hyperliquid. A Hyperliquid eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu uso ela no dia a dia, é uma DEX que é muito, muito rápida e tem muitos ativos e você pode operar futuros, tá? Detalhe, usem o meu código de indicação porque você vai ter desconto vitalício de 4% nas taxas que você paga. Tá? E, eventualmente, conforme você vai operando, você vai pagar bastante taxa. Então, 4% de desconto é bastante coisa. E o segundo projeto, que eu acabei de fechar uma parceria com eles, é a Arkham. A Arkham é uma plataforma também de trade, mas eles são uma plataforma de inteligência de mercado. Vou mostrar um pouquinho das duas para vocês e mostrar as diferenças básicas. E na Arkham, você, abrindo conta agora com o meu link, você tem $110. $110 já de bônus para você já sair operando, tá? É bastante coisa. Primeiro, eu vou falar da Hyperliquid. Eu estou aqui na Hyperliquid, estou conectado na minha carteira aqui. É só você vir aqui em cima e conectar na sua carteira, tá? Deixa eu desconectar só para mostrar para vocês. Desconectei, ó. Ele mostra aqui a parte de conexão, né? A língua, algumas outras configurações de tela, tá? Especificamente. Venho aqui, conecto a minha MetaMask, no caso. Você pode conectar qualquer uma dessas carteiras. Escolho a conta que eu quero conectar aqui e pronto, já está conectado. A partir desse momento, você só precisa vir aqui em depositar, tá? Você pode depositar Bitcoin, Arbitrum, Ethereum ou outras redes que vão vir depois, né? Ainda não lançaram, tá? Mas eu uso bastante a Arbitrum porque, obviamente, é a rede mais barata. E aqui você pode depositar o USDT, o USDC.E ou o USDC direto. Coloca o valor aqui que está na sua MetaMask, né? No caso, e vem aqui e manda depositar, tá? Simples assim, você deposita dinheiro dentro da sua conta da Hyperliquid. E aqui você vai simplesmente transferir, ó, você pode transferir da sua conta de perpétuos para spot ou de spot para perpétuos. E fique atento só a isso, tá? Para você saber exatamente em qual conta você está operando. Eu estou, no caso, na conta de perpétuos, porque eu opero mais perpétuos, beleza? Você tem aqui todos os controles de margem, né? Margem isolada ou margem cross, que vai pegar toda a sua plataforma, tudo que você tem dentro da Hyperliquid. Percentual de alavancagem, tá? Aqui eu estou alavancando vezes 10 e cada ativo, ó, se você clicar aqui, cada ativo tem uma alavancagem específica, né? A maior parte aqui é 10, 5x, Solana 20, eu acho que Bitcoin tem 20 também, tem uma que tem 25, se eu não me engano, que é a maior, tá? Mas a maior parte delas é 5 vezes o limite aqui de alavancagem, beleza? Margem, entrada aqui de Market, Limite ou Pro, né? Se você quiser fazer TVAP, por exemplo, o Scale, né? Que você vai fazendo várias ordens conforme acontece alguma coisa aqui. Eu normalmente entro em Market mesmo. Você coloca aqui o quanto você quer operar, né? Eu uso sempre em dólar para saber, tá? É muito mais fácil do que em aves, né? Tem que calcular quantas aves eu quero abrir aqui a minha posição. Não faz sentido, né? Eu quero em dólar mesmo. Coloca aqui, ó, o tanto que você quer. No caso, eu tenho $144 atualmente na conta. Posso colocar o máximo aqui, ó, vezes 10, né? 144 vezes 10 está dando $1.400, que é a posição que eu posso abrir nesse momento aqui, se eu usar 100% da minha conta, tá? Vem aqui, Take Profit, Stop Loss, né? Simples assim, você pode colocar em percentual ou um preço definido. E Place Order, mandou bala, já entrou no trade. Super fácil, e eu vou mostrar algumas coisas interessantes da Hyperliquid que valem a pena você dar uma olhada também, tá? Uma coisa muito legal da Hyperliquid é o leaderboard. Você consegue ver, por exemplo, quanto que as pessoas estão ganhando. E tem umas pessoas, cara, ganhando muito dinheiro aqui, ó. Esse ROI aqui é absurdo, né? 34 milhões de % esse cara fez. Essa carteira específica, né? Essa aqui fez 2 milhões de %. O cara tem 10 bilhões de dólares na conta. Na carteira é um negócio bizarro. Deve ser talvez uma carteira de uma corretora, tá? Muito provavelmente, né? Esse cara fez 15 mil %. E tem 61 milhões de dólares na conta. E o legal é que você pode clicar na carteira desse cara aqui, por exemplo. Ó, você pode copiar o endereço dele, tá? Vem aqui, ó, tem o endereço da carteira toda do cara aqui. Você copia, joga nos exploradores e tenta descobrir o que ele está fazendo, né? O que ele está operando e como que ele está ganhando tanto dinheiro assim, tá? Você consegue ver, ó, todas as transações dele, que ele fez em spot, aprovou alguma coisa aqui, validator sign, né? Sei lá o que ele está fazendo, tá? Algumas, ó, place order. Então ele fez realmente alguns trades aqui e você pode ver tudo que ele está fazendo aqui nesse exato momento, tá? Outra coisa muito interessante de mostrar é aqui, ó, no Explorer.
você consegue ver, cara, olha a velocidade disso aqui, a quantidade de transações por segundo que estão acontecendo aqui dentro. É uma plataforma realmente muito rápida, tá? Eu recomendo bastante vocês usarem a Hyperliquid, porque é um protocolo novo que já se formou ali nos top 50 do CoinMarketCap, ou seja, já está muito bem consolidado, muita gente usando, e você tem também opções de staking, ó. Você consegue fazer staking dentro da plataforma, tá? Dos seus tokens de Hyperliquid, porque ela já virou uma blockchain de primeira camada. Então, eu gosto bastante do protocolo, eu uso muito no meu dia a dia de trade, obviamente não com essa conta, né? Mas eu vou mostrar para vocês no futuro alguns trades que estão abertos aqui e o quanto de lucro eu já estou ganhando, tá? E a outra opção que eu vou mostrar para vocês é a Arkham. Eu vou mostrar... Cara, esse protocolo é muito legal. Vou mostrar a parte de trade também, que é super simples. E aqui, ó, depois que você faz a sua verificação da conta, você já tem esses $110 aqui de rewards, ó. Você pode clicar aqui, tá? E ele vai te dar, ó, depois que você completa o KYC, $100 para você fazer trades especificamente. E depois que você faz um depósito de $100, mais $10 de margem, de bônus de margem, para você fazer trade, beleza? Posso vir aqui, ó, e dar Claim Reward agora, se eu quiser. Pronto, ó, já caiu aqui na minha conta, super fácil, tá? Vou deixar o link para vocês fazerem o cadastro aqui. E esse aqui você tem, ó, 6 dias para usar, tá? Esse primeiro aqui. Então, se você não for usar, espera um pouquinho, faz quando você for usar, beleza? Mas a Arkham é o seguinte, ó, você pode vir aqui em Trade, tá? A Arkham não tem ainda a parte de futuros liberado, ó. Se eu clicar aqui em Perpétuos, ele vai até abrir a tela de Perpétuos aqui. Eu vou clicar em uma qualquer só para vocês verem. Ele vai abrir o gráfico, obviamente, mas eu clico aqui em Enable Futures e ele vai falar que não é possível, ó, aqui embaixo. Ó. Por que não está permitido no Brasil? Porque na hora que eu fiz o KYC, eu dei o meu endereço de registro do Brasil. E aí não vai permitir que eu faça trade dessa forma. Mas não tem problema. Se eu quiser fazer futuros, eu faço lá na Hyperliquid, tá? Mas aqui eu acho talvez interessante fazer a parte de spot mesmo. É só você trocar aqui, ó, de perpétuos para spot, tá? Eu gosto de fazer a parte de spot, que são os trades que eu deixo abertos por mais tempo, até o final do ciclo, né? Com moedas maiores, tá? Para ter uma diversificação também. Mas a plataforma funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Você tem os botões de Buy e Sell aqui, limite, mercado, Take Profit, Stop Loss, que você coloca na mesma ordem. Coloca aqui, se você quiser, ou na moeda, né? No caso eu estou em Bitcoin, ou em USDT. Vem aqui, coloca o quanto você quer colocar, né? O quanto tiver na sua conta. Clica no Buy e pronto, já abriu a sua ordem, tá? É super simples também de fazer trades aqui na Arkham. Para fazer um depósito, ó, você vem aqui na parte de trade, tá? Crypto Deposit, você vem aqui, você escolhe a moeda que você quer depositar. E o legal é que a Arkham tem muito mais opções para você depositar, né? Você pode escolher, por exemplo, a USDT, ó. Na rede da Ethereum, né, só tem o USDT na rede da Ethereum, mas você pode depositar Bitcoin, você pode depositar Solana, por exemplo, obviamente pela rede da Solana. Você pode depositar a própria Arkham, né, se você quiser, e você deve depositar Arkham porque você consegue pagar as taxas do protocolo, das taxas de trade com Arkham e ter desconto nas taxas, tá? Doge, Dog with Hat, algumas meme coins aqui, Avalanche... outras meme coins, você consegue depositar Sui, cara, muito legal, você consegue depositar outros tipos de cripto aqui, tá? E fazer os seus trades com base nelas, se você quiser, ou obviamente converter elas em USDT, né, no par que você quiser fazer trade aqui e depois mandar bala nos trades. Importante, esses $100 aqui são em FIIs, tá? Você tem um crédito de $100 de taxas para abater e que expiram em 6 dias, tá? Não é $100 para você operar. São $100 em desconto das taxas. Esses $10 aqui, sim, se você depositar 100, você já vai ganhar esses 10 de bônus, beleza? Para poder operar aqui dentro. Uma coisa muito legal da Arkham que eu vou mostrar para vocês é essa parte aqui, ó, de Intel. Você clica aqui, né? Ele vai abrir, obviamente, em outra janela. E aqui a gente tem aquelas famosas telas da Arkham, onde a gente vê todos os ativos de um protocolo ou de uma corretora, né? Como a gente viu, muita gente... Deixa eu colocar aqui, ó, Bybit. Quando teve o hack da Bybit, a gente viu na tela da Arkham o dinheiro indo para
outras carteiras. E foi aqui que muita gente conseguiu rastrear esse dinheiro indo para um fundo da Coreia do Norte, né? Para o grupo Lazarus, que é o grupo hacker. Se eu até digitar Lazarus aqui, ó, a gente vem aqui e vê que eles já consumiram uma parte do 1,5 bi que eles hackearam. Hoje eles têm 800 milhões de dólares rastreados aqui, o resto meio que já conseguiram teoricamente lavar. Mas é muito interessante usar também a parte de inteligência da Arkham para a gente saber o que está acontecendo. A gente consegue vir na Mantra, que foi esse protocolo que foi basicamente zero aqui, e ver tudo que tem aqui, quais foram as movimentações, né, o que aconteceu no protocolo, enfim. Você consegue ver tudo isso dentro da Arkham, tá? Por isso que eu gosto bastante desse protocolo, que além dessa parte de inteligência, como eu estou falando aqui agora para vocês, lançou a parte da Exchange, onde a gente consegue fazer os trades, e eu acho que muita coisa vai melhorar ainda nesse protocolo especificamente, tá? Então já vão testando aí, abre conta, já vai testando, pega uma graninha, deposita aqui e aproveita esses 100 dólares que vocês vão ganhar de desconto nas taxas. E olha que legal, parceiros, né? TradingView, CoinBureau, que é o maior grupo de cripto do mundo, de influencers do mundo, Tron, Tom, né, que são gigantes aqui, blockchains gigantes, tá? A Coin98, que é uma carteira de criptomoedas bem interessante, Flare, que é outra blockchain, Arbitrum, né, vários parceiros bem interessantes aqui na Arkham, beleza? E tá aí algumas dicas para você começar hoje no mundo do trade e fazer do trade uma renda extra, usando talvez esses dois protocolos aqui, ou mesmo as corretoras centralizadas. Eu não gosto muito de usar as corretoras centralizadas, né? Eu uso, obviamente, para demonstrar aqui nos vídeos, mas eu prefiro fazer os meus trades 100% em DEXs, porque no final das contas eu tenho controle do que eu estou fazendo, né? E eu consigo mandar aquele dinheiro para qualquer lugar que eu quiser realizar numa corretora nacional, às vezes, e fazer um planejamento tributário em cima disso, beleza? E você tem duas opções aqui para me acompanhar nos trades. A primeira delas, como eu já falei no meio do vídeo, é usar o Membros do YouTube, que você consegue assinar aqui com o link que está na descrição, ou entrar no meu curso, que aí você vai ter a estratégia do começo ao fim. E eu também faço lives de trade lá. Você vai ter todos os vídeos gravados, todas as lives gravadas, você vai poder tirar dúvidas comigo o tempo todo e participar comigo junto dos trades e aprender a estratégia do começo ao fim com um mentor, que também faz muita diferença no seu dia a dia, no trade especificamente. Por esse vídeo é só, um abraço, até a próxima, valeu!